Vamos meditar hoje aqui na palavra do Senhor, que está no livro de João. Primeiramente, vamos abrir essa meditação com oração. Pai Santo e Pai Poderoso, abençoa, Pai, e traz a palavra, Senhor, de acordo, Senhor, com a necessidade do Teu povo que vai, Senhor, ouvir essa mensagem. E também, Senhor, assistir este vídeo. Que essa mensagem venha de cada coração e abra mais, Senhor, para nós termos, Senhor, mais entendimento. E também nós termos mais cuidado em nossas vidas espiritual. Então, meus queridos, nós vamos meditar na palavra sobre... O título dela é Não ameis o mundo e nem no que o mundo há. 1 João, capítulo de número 1, versículo de 5 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Esta primeira palavra, meus amados, não adianta na palavra principal, que trazer uma advertência para essa palavra, porque nós sabemos que nós confessamos o nome do Senhor Jesus, e nós dissemos perfeitamente que andamos na luz com Ele, né? E não andamos nas trevas, porque nós somos pecadores, mas nós temos um advogado junto a Deus, que é Cristo. Portanto, nós nascemos no pecado, portanto a mensagem é não ameis o mundo e no que o mundo há. Portanto, por essa nossa mensagem, nós vamos João 1, capítulo 2, que diz assim, a palavra do Senhor. Versículo 16 e 17. E assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Meus queridos irmãos, aqui ele já dá uma mensagem maravilhosa sobre as coisas que há no mundo. Como ele diz aqui, que a concupiscência da carne, os desejos carnais que estão no mundo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele fala muito bem. As pessoas orgulhosas, né? As pessoas que só fazem o desejo carnal, as pessoas que tudo que vê quer para si. Essas concupiscências é uma coisa que mata o cristão, que no dia a dia ele sempre está muitas vezes fazendo essas três coisas. Porque o mundo sempre quer combater a santidade do servo e botar ele
para fazer o que não é de agradar a Deus. Portanto, não deixemos que os desejos do mundo nos afastem de Deus, mas, de fatos, no altar e consumador de nossa fé, caminhemos para as mansões celestiais. Tenhamos cuidado e olhando, certo, para o consumador e autor da nossa fé e andemos para o alto. A concupiscência da carne, meus amados, está lá em Gálatas, certo? 16, certo? Capítulo de número 5, versículo 16, 17 e 19. Vou ler um capítulo aqui para você, um versículo aqui que diz assim: porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adúlteros, prostituição, impureza, lasciva e luxúria, certo? Idolatria, feitiçaria, inimizade, iras, desejos de coisas que não são suas e heresias. Aqui engloba todas as coisas que são da carne. Portanto, todas as pessoas que têm heresias é ensinar o que não é correto, falar aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus, levar a pessoa pelo ensinamento errado. Se uma pessoa chega para outra e diz que não precisa obedecer a Deus, aí já está dizendo uma heresia, porque diz: sede santo porque eu sou santo. Toda coisa que tem no mundo que não é de Deus é pecado, e o que é pecado não vem com a santidade. A concupiscência dos olhos, meu amado, em Lucas capítulo 16, versículo 13, diz assim: nenhum só servo pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus ou ao dinheiro. Ou, em outras palavras, como é que você pode servir a dois senhores? Aqui é os olhos da pessoa, certo? Tudo que você olha, você quer, certo? Você tem mais desejo pelo dinheiro, pelas coisas materiais, do que pelas coisas espirituais. Em João capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, é do mundo. Então, não devemos jamais praticar essas coisas. Isso. Em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Cristo Jesus. Em outras palavras, as pessoas estão cegas espiritualmente, porque o inimigo cega elas para não praticar as coisas que são em Deus, de Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que tudo neste mundo está no maligno. Todas as coisas que geram o mundano, tudo que tem no mundo, todas as coisas que lhe levam a desviar do Evangelho, não é de Deus. Em João capítulo 15, versículo 18 diz: se o mundo vos aborrece, sabeis que, primeiramente, do que vós aborreceu a mim. Veio aborrecer o César, e aborrecer a Cristo, crucificando, dizendo que ele estava pregando errado. Então, o primeiro que foi, não é a nós que eles nos aborrecem, mas o primeiro que aborreceu foi a Cristo. Em Timóteo capítulo 3, versículo 2 diz assim: e também todos os que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. No momento que você passa a querer viver segundo as Escrituras Sagradas, segundo os testemunhos sagrados, segundo a vontade de Deus, você certamente vai ser perseguido por causa da sua vida. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz assim: e eu serei para vós pai, e vós para mim filho e filha, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vós quem?
todos aqueles que aborrecem o mundo e pratica a justiça e a verdade de Cristo, que crê verdadeiramente nele e anda na verdade e guarda a sua palavra, e que anda na luz, como ele diz: se andares na luz como eu ando na luz, sereis meus filhos. Porque Deus é luz e nele não há treva. Portanto, desta maneira, nós devemos nos preservar sempre na luz e andando segundo a vontade de Deus, não os desejos carnais, não amando as coisas do mundo. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz: amados, peço vós como a peregrino e forasteiro que vós abstereis das vontades carnais que combate contra a alma. Olha que palavra maravilhosa. Aqui Cristo, através de Pedro, dizendo: meus amados, não andeis nas coisas carnais. Vocês são peregrinos, vocês são forasteiros aqui na terra. Vocês não podem fazer o que a carne quer. Você não pode fazer o que os seus amigos querem. Você não pode ir pelos conselhos daqueles que não querem andar segundo a vontade de Deus. Portanto, vocês são forasteiros aqui. Vocês não têm família. Vocês não têm ninguém. A sua família é Cristo Jesus. Desta maneira, por isso, eles têm aborrecimento contra vocês. Dessa maneira, por isso, eles não gostam da vida que vocês levam. Porque vocês querem sempre andar na verdade. E a verdade liberta. Aí ele diz perfeitamente que todas as pessoas que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. Por isso são forasteiros aqui na terra, certo? Eles são peregrinos aqui na terra, certo? E no momento que você é peregrino da terra, você não faz a vontade da carne. Aí porque ele diz: ambos peço vós, como peregrinos e forasteiros, que vós abstereis das vontades carnais, que combate contra a alma. Tudo que é da carne, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, os prazeres desse mundo, posso botar também todos desejos sexuais, tudo que tem, meus amados, toda a impureza que vem para cima do nosso corpo é templo do Espírito Santo, sempre preparado espiritualmente, orando, buscando a Deus. Por isso nós somos forasteiros, certo? Como eu sou de Cristo, e eu vou modificar as coisas aqui de Cristo para mim viver segundo os prazeres da carne? Não. Se nele há luz, eu devo andar na luz. Se ele me fez dessa maneira, devemos andar da mesma maneira, na simplicidade, tendo cuidado no nosso templo espiritual. Nós somos o templo do Espírito Santo, tendo cuidado, cuidando direito. Essa casa que é a morada do Espírito Santo deve estar toda ornamentada, purificada, para no momento ele sempre está ali, certo? Porque o inimigo sempre quer botar algumas coisas, seus olhos, sempre está olhando para alguma coisa, então deve ter muito cuidado. Ele diz em Tiago, capítulo 4, versículo 45, adultos e adultas, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha aí. Né? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Pronto. Tudo que há no mundo é inimizade contra Deus, é inimizade contra a nossa alma, é inimizade contra o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Tudo que nós fazemos que não é da vontade de Deus é do mundo. Quem combate as coisas mundanas está de acordo com a palavra de Deus. Quem deixa as coisas espirituais e vai para a mundana não está da vontade de Deus, está em treva. Ele mesmo diz, diz bem assim: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós vemos, meus amados, que as congregações hoje em dia,
o povo, eles andam o que mais para si próprio do que para o Senhor. Porque eles cuidam em querer muitas coisas que não é para ele. Um servo de Deus, ele deve ter cuidado em si mesmo. E aqui ele diz em Provérbios, capítulo 27, versículo 20, diz assim: como a sepultura e a morte nunca se fartam, assim os olhos do homem carnal nunca se satisfará. O que é que ele está dizendo aqui? A sepultura, a sepultura e a morte nunca se farda, sempre vai gente para a sepultura e nunca enche. Assim também são as coisas carnais, tudo que você olha, certo? Os olhos faz a carne desejar aquilo, certo? Tudo é desejo carnais. Você olha, você tem a inveja. Você olha, você tem a prostituição. Você olha, você tem aquela vontade doida. Portanto, vamos nos livrar disso. Em Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de tudo, a espécie de males. E nessa combisca, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Muitas pessoas, através da cobiça, pelo dinheiro, pelas coisas materiais, através da ganância, estão traspassando a sua própria alma em si mesmo e não estão prestando atenção, levando a desviar da fé. Muitas dessas pessoas estão até dentro da igreja, mas só querem saber, não querem saber mais de buscar em oração, não querem saber mais de buscar a Cristo pela meia-noite ou toda hora. Se apega ao dinheiro e deixa a Bíblia como um ornamento ali, só num canto ali, sem buscar ela de jeito nenhum. Essa, meus amados, é uma mensagem que eu trago para vocês com um versículo bíblico e com a pouca explicação que eu tenho. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína e o orgulho de espírito precede a queda. O que quer dizer? Que muitas pessoas se acham, já são soberbas e estão entrando em ruína e o seu espírito ficando orgulhoso. Há pessoas que já estão tão orgulhosas que já perdeu o rumo da palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 11, versículos 5 e 8 diz assim: sim, a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá, morrerá, perderá a sua alma. O justo é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar. No momento que você se torna uma pessoa justa, você é libertado. Deus lhe liberta de toda angústia. Mas cai aquele que não obedece a Deus e vem para o seu lugar. E ali começa a sofrer. Meus queridos, a palavra de Deus ela é uma coisa muito maravilhosa. Meus amados, eu termino essa palavra aqui, trazendo uma palavra aqui que está em Tiago, para que vocês meditem. Tiago, capítulo 5, versículo de número 7, que diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporal e sucedida. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Desejo que cada um esteja na paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém.